Bom, a gente vai começar falando sobre as integrais duplas e a soma de rima, porque assim como na integral simples, a gente utiliza a soma de rima para poder fazer o cálculo de área de uma determinada região do intervalo de x0 até xn, para calcular a área. Nas integrais duplas, a gente vai usar o mesmo método, com algumas diferenças, para fazer o cálculo do volume. Então, a gente teria um plano cartesiano XYZ, na qual a gente teria, nesse caso, em vez de um triângulo, que seria o caso da integral simples, a gente teria um retângulo. E a gente poderia fazer o cálculo do volume dele fazendo a projeção no plano e, nesse caso, no intervalo de 3 a 4 para o eixo Y, de 2 a 3 para o eixo X. E a primeira diferença a gente percebe que ao invés de trabalhar apenas com o eixo X e com o eixo Y, a gente trabalha com o eixo Z também, dando uma terceira dimensão para a forma. Vamos trabalhar com a função f, com as coordenadas AB por CD, e nesse caso define-se como soma de rima da função esses dois sigmas, a segunda diferença. Na integral simples a gente trabalha com um sigma só, para E partindo de 1 indo até N, e para J também partindo de 1 indo até N, da função x e j vezes ΔXi vezes o ΔYi. Esse x e j vai ser a imagem do representante, que é a projeção. O ΔXi vai ser o comprimento da base dos mini retângulos que a gente divide a seção, que preenche o espaço, e o ΔYi vai ser o comprimento da altura dos mesmos mini retângulos. Agora, para que a gente consiga relacionar as integrais duplas com a soma de rima, tem uma condição. Nessa condição ela diz que para todo e qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Para toda partição π e todo conjunto admissível x e j, existe um L. Esse L é o limite e ele é um número real, tal que o π tem que ser menor que o delta, e aí vai infligindo o quê? Na mesma fórmula que eu mostrei anteriormente, com esses dois sigmas, só que agora subtraindo o L, que é esse limite, que é um número real. Se esse resultado for menor que o epsilon, a gente chega que esse limite ele passa a ser os dois símbolos da integral da função f de xy dx dy. Essa função ela tem que ser essencialmente positiva, porque a gente vai começar a trabalhar com volume e não dá para ser negativa, então a gente conclui que ela tem que ser obrigatoriamente positiva. E uma observação também é que os sigmas que existiam antes na fórmula da soma de rima, eles passam a ser os símbolos da integral. Aqui é só de maneira escrita, se f de xy for maior que zero, então essa integral dupla do f de xy dx dy, o resultado vai representar o volume que a gente está procurando. Caso ela seja igual a 1, ela pode representar tanto como volume como quanto a área, que seria no caso das integrais simples também. Bom, agora eu vou explicar para vocês o teorema de Fubini. Eu vou começar o teorema de Fubini em duas dimensões num retângulo, seja duas variáveis. Por exemplo, o retângulo 0,2, 0,3. Se vermos o gráfico, podemos ver que no eixo x a variável varia entre 0 e 2, e no eixo y de 0 e 3. Bom, o que o teorema de Fubini traz para a gente no cálculo? Ele vai transformar a integral dupla em integração iterada. O que seria a integração iterada? Seria duas integrais de uma variável, duas integrações simples, uma em cada variável. Vou explicar melhor agora. Por exemplo, se eu tenho um domínio AB e CD, a integral dupla da função sobre esse domínio é essa função. O x e y não precisa estar nessa ordem. Ele vai depender do seguinte caso. Pode ser assim. Se eu colocar AB primeiro e depois CD, primeiro eu preciso colocar o dy depois dx, ou seja, como o AB é em x,
ele precisa estar nos extremos. E como o CD é de y, ele precisa estar no meio. Então, ela também pode ser escrita da seguinte forma. Com CD no começo e BA depois. Então, é sempre a integral do meio vai ser associada com a do meio. E a integral de fora vai estar associada com a de fora. Eu começo sempre pela integral de dentro para fora, como eu vou mostrar no exemplo. Bom, aqui, calcular integral dupla de 6x3y2 dx dy. Como eu disse antes, ela não precisa estar nessa ordem. Ela vai variar de acordo com que eu montar minha integral, com um domínio 0,2, 0,3. Bom, vamos montar a integral aqui. Vou montar com de 0,2, 0,3. Daí eu coloco a função. Essa função seria seria uma curva, um espaço em cima do plano xy. E calculando essa integral, eu vou descobrir o volume que tem abaixo dessa curva até o eixo xy. Bom, resolvendo essa integração, primeiro eu vou fazer a de dentro, ou seja, eu vou integrar em y. Integrando em y, temos 2x3, y3, de 0 a 3, dx. Integrando em y, aqui seria y3 sobre 3. Como que tem um 6, o 3 vai cortar com 6, e ficaria o 2 na frente. Bom, trocando os valores de y por 3 e 0, vamos obter 2 a 0 novamente. A integral continua ali de x. Vamos ter 54x a terceira dx, pois y3 ao cubo é 27 vezes 2, 54. Bom, agora a gente consegue ver que ficou mais fácil porque só tem x na nossa integral. Resolvendo essa integral, que é simples, vai ficar 54 sobre 4 x a quarta de 0 a 2. Trocando os valores de 2 e 0 em x, vamos ter 54 sobre 4. O 2 elevado à quarta vai ser 16. E o 0 vai zerar, então não preciso colocar, vou ser mais direto. Isso aqui vai dar 216. Bom, se a gente trocar a ordem, eu já fiz o esquema aqui embaixo, a gente só vai trocar a ordem aqui primeiro, como antes era 02, 03, agora eu coloquei 03, 02. Assim eu também vou ter que inverter aqui, em vez de ser dy dx, dx dy. E resolvendo da mesma forma, a gente vai encontrar o mesmo valor. Para a segunda forma de Fubini, há uma diferença. Seja a função contínua em uma região R e a R for definida, por isso, x entre a e b e y entre G1 e G2, que é uma função de x, temos com G1 e G2 contínuas em AB, então podemos ver que a gente monta essa integração dupla, que seria o volume debaixo da nossa superfície. Com o exemplo, a gente pode entender melhor. Encontre o volume do prisma cuja base é o triângulo do plano XY, limitado pelo eixo X e pelas retas y igual a x e x igual a 1, e cujo topo está no plano. A nossa função é 3 menos x menos y.
Bom, vemos que dessa forma, para qualquer x entre 0 e 1, o y também vai variar de 0 até x. Agora eu já fiz aqui o esquema como ficaria. A gente montaria a nossa integral dupla com o x nas extremidades, 0 e 1, 0x para dy. A gente integra somente em y, então o 3 fica 3y, o x fica xy e o y fica y ao quadrado sobre 2. A gente troca os valores de y para x, então a gente obtém 3x menos 3x sobre 2. 3x menos 3x2 sobre 2, porque a gente já juntou aqui é x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2, daria isso. Bom, fazendo essa integral, chegaremos nesse resultado, e trocando os valores de x por 0 e 1, a gente chegaria em 1. Já invertendo a ordem, a gente poderia também fazer a integral de 0 a 1 e y a 1, usando a função aqui xy, porém a gente troca aqui os valores dx e dy, e também daria 1.